Então, quando eu digo profeta Ezequiel, já é uma dica, tá bom? Se é profeta, ele está depois de Salmo, ok? Ele está depois dos poéticos, tá bom? Ezequiel capítulo 2, do versículo 2 até o 5. Ezequiel capítulo, que é esse número maior, capítulo 2, e versículo, que são os números menores, versículo 2 até o versículo 5. Todos acharam? Amém? Então eu lerei, os irmãos acompanhem, por favor. Ezequiel capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, do segundo versículo ao 5 diz o seguinte: Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? Pequenininho o texto, mas bastante objetivo. Irmãos, Israel foi levado cativo para a Babilônia. Foi o cativeiro que dissipou o povo de Israel, acabou com o povo de Israel. Depois que eles foram para a Babilônia, mudou os dominadores, mas eles permaneceram cativos, longe de sua terra ainda. Demorou muito para voltarem para sua terra, e quando voltaram, lembre-se, quando voltou do cativeiro, não era mais o povo de Israel. Israel foi riscado do mapa. Voltou de Israel, Judá. Então eles passaram a ser chamados judeus, porque voltou de Israel somente a tribo de Judá, e eles sobreviveram ao cativeiro, mas Israel não sobreviveu. Olha só, quando Nabucodonosor, o rei que sitiou a cidade de Jerusalém, quando ele se aproximou de Israel, sitiou Jerusalém e levou o povo cativo, ele levou 200.000 pessoas. Então Israel era no povo, era na época, mais ou menos 200.000 pessoas. 10.000 eram da elite de Israel, os príncipes e os governantes de Israel eram 10.000, e esses, em primeira instância, foram levados para Israel, para Babilônia, e ali na Palestina ficaram somente os pobres. Toda a elite de Israel foi levada para a Babilônia como escravo, cativos. E a Babilônia ela tinha um regime de escravidão bastante apertado. Eles judiavam mesmo dos escravos, ao contrário de Alexandre o Grande, que tinha uma visão de escravo mais como servo, e ele não fazia muita distinção entre escravo e servo. Alguns escravos até ficavam na época de Alexandre o Grande, que foi um pouco mais para frente da Babilônia, do domínio da Babilônia. Na época de Alexandre o Grande, os escravos ficavam até com herança dos patrões, quando só tinham escravos, né? A gente vê nos textos históricos, alguns escravos herdavam a herança dos seus patrões, de tão considerados que eles eram. Na época de Alexandre, ao escravo era dado o encargo de educar os filhos
dos patrões. Olha só, isso é muito sério, né? Nós pensamos no nosso regime de escravidão, a moda brasileira, a moda escravagista, igual aconteceu no Brasil, né? Conhecem a expressão para inglês ver? Essa expressão surgiu da nossa escravidão. Os navios de escravidão eram tão nojentos e tão sujos, condições tão imundas, tão subhumanas, que eles fediam, e de longe, quando eles atracavam nos portos, de longe era possível sentir o mau cheiro do navio negreiro, aqueles que traziam os nossos escravos. Era cheiro de carne apodrecida, cheiro das fezes, de tudo quanto nojeira que o ser humano produz, o navio negreiro cheirava. E aí, quando a Inglaterra decretou o final da escravidão, eles mandavam os seus delegados para verificarem se realmente a escravidão, o final da escravidão estava sendo cumprido. E aí o navio, a gente sentiu o cheiro de longe. Como é que nós vamos fazer? Joga pinho-sol no navio, limpa esse negócio, joga desinfetante, porque se eles chegarem no porto com esse mau cheiro, eles vão perceber que ainda tem cheiro de escravidão. E aí nasceu a expressão para inglês ver. Lava o navio até o inglês passar. Depois que ele passar, a gente volta de novo a judiar dos nossos escravos. O modelo da Babilônia era um modelo mais ou menos parecido para o senso comum. Para os príncipes não, porque eles eram letrados e eles eram levados para trabalhar no palácio como eunuco, trabalhar servindo a corte. Mas os pobres, quando eram levados, eles eram para trabalho pesado, não tinham salário, eram bastante judiados. E o Israel foi levado cativo. Agora a sua elite foi levada cativo. E adivinha quem foi levado no meio deles? O nosso profeta. Qual é o nome do livro que você leu? O profeta Ezequiel. Ele foi levado entre os principais de Israel, foi levado cativo, foi levado como escravo. Provavelmente ele era letrado, era conhecedor de alguma ciência, então o rei aproveitou, o rei da Babilônia o aproveitou em algum cargo ali do palácio, do seu palácio no exílio. Então, irmãos, para você ter uma ideia, Israel agora no exílio, ele não tem mais templo, certo? Lembra que Salomão inaugurou o templo e o povo, tudo que ia fazer ia ao templo. O povo cria que Deus morava no templo e que Deus não permitiria jamais que Israel fosse destruído, porque lá estava o templo e Deus estava no templo. E aonde Deus está? Não pode ter destruição. Essa era a cultura do povo. Por isso nós vamos praticar toda sorte de maldade, vamos pesar com balança injusta, vamos judiar dos pobres, explorar, crentes que nada vai nos acontecer. Por quê? Porque o templo está em Israel e Deus está no templo, e Israel jamais será destruído. Deus enviou alguns profetas para avisar o povo que não é bem assim, que Deus quer um coração sincero. Deus precisa de homens justos, homens com o caráter daquele que viria, do Messias, caráter de Cristo. Hoje nós podemos dizer isso, né? Deus quer homens e mulheres com o caráter de Cristo, que não se corrompa mesmo diante dos olhos dos juízes humanos. Aquele que passa o radar na velocidade correta, e mesmo onde não tem radar, ele obedece à velocidade da pista. Isso é um problema sério, né? Isso é caráter de Cristo. Os puritanos, durante a história, eles tinham isso em mente. Eles trabalhavam como se fosse para Deus. Então, os patrões podiam contratar realmente os crentes. O meu avô era muito bem visto pela sociedade de sua época. Ele ia, comprava uma grande compra e o homem marcava na cadernetinha, porque tinha certeza
que o meu avô voltaria lá e pagaria aquela dívida. O meu pai também usou o esquema de cadernetinha. Já com as suas gerações posteriores, a caderneta não funciona. Não é? Estamos perdendo de vista aquilo para o qual nós fomos chamados. A primeira fase do ministério de Ezequiel decorreu entre 593 a.C., data do seu chamado e vocação, a 586, data em que Jerusalém foi conquistada uma segunda vez pelo exército de Nabucodonosor. E uma nova leva de exilados foi encaminhado para a Babilônia. Nessa fase o profeta foi levado junto e se preocupou muito em destruir a ideia dos falsos ídolos que começou a surgir em Israel. A primeira fase do profeta, então, ele combate o desânimo religioso. A primeira fase do profeta, ele combate a apostasia do povo, ou seja, o povo estava perdendo a sua fé, e o profeta se levanta para alimentar a esperança do povo. É muito estranho em meio a tanta destruição e tanta escravidão e tanta privação que o povo estava passando, alguém se levantar e dizer que Deus ainda vai restaurar, Deus ainda tem esperança para o povo. Mas o profeta foi chamado em primeira instância para falar ao povo, dizer ao povo que não se abatesse pelas circunstâncias que eles estavam passando, pois Deus tinha e tem o controle da história. Na sua segunda fase, Ezequiel desenrolou-se, na fase de Ezequiel, a partir de 586, quando ele já estava no exílio, instalado numa terra estrangeira, privado do templo, do sacerdote e do culto. Então, a primeira fase em que o povo estava sendo levado, ele se preocupou em manter, o seu discurso foi para manter a fé do povo viva. Na segunda fase do seu ministério, ele se preocupou em mostrar ao povo que Deus não estava em Jerusalém, né? E que o sacerdote não era o único meio pelo qual podia se cultuar, se aproximar de Deus, mas o povo tinha ainda a esperança de se aproximar de Deus e de sacrificar, e que Deus levantaria homens para ainda religarem o povo a Deus. A preocupação do profeta em todo tempo é não deixar esmorecer a fé de um povo que foi chamado por Deus a ser seu povo, e não deixar esmorecer a fé de um povo que agora já não tem tanta pompa e não tem status mais de quem era portador único da bênção de Deus, sabe, irmãos? E o profeta grita no seu tempo, e nós vemos como Deus age independente das circunstâncias. Nosso texto sugere, em primeiro lugar, que a vocação profética é um desígnio divino. Em meio a tudo isso que o profeta estava passando, em meio a todos esses altos e baixos, em meio a todas as situações adversas, contrárias ao discurso ao qual Deus mandava gritar, Deus chamou o profeta, e o profeta foi vocacionado pelo próprio Deus. Portanto, a palavra profética sempre começa com a seguinte frase: assim diz o Senhor. Isso é indício de que o vocacionado não vai por si mesmo. O vocacionado não anda pelas suas próprias forças. Isso é indício de que o vocacionado não está em si, a sua força, não se encerra em si o seu chamado. Isso vem de Deus, e se Deus chama, Deus capacita, Deus dá autoridade e Deus coloca para trabalhar. O autor e o sustentador de todas as coisas é o nosso Deus. E o profeta, aquele que é chamado a ser profeta, tem que ter isso em mente. Aquele que o chama é aquele que há de o sustentar.
Amém. E nós nos deixamos levar por vista, né? As situações adversas. Quantas vezes nós deixamos de anunciar o amor de Deus porque entendemos que a situação não é propícia? E o apóstolo Paulo grita lá no Novo Testamento: prega, insta, em tempo e fora de tempo, prega, prega e prega. Qual é a missão do crente? Pregar. Só pregar. Não tem compromisso com o resultado, né, pastor? O resultado é problema de Deus. Não tem compromisso com a mensagem, porque quem te revelará a mensagem a ser pregada já foi revelada na cruz do Calvário, mas quem aflorará na sua mente o que deve ser dito é o próprio Espírito Santo. Portanto, a mensagem é de Deus, o resultado é de Deus, quem prega é de Deus e quem ouve é de Deus. Amém. Olha que delícia, que confiança. Então, ao profeta só compete crer que quem o envia é Deus. Em segundo lugar, aparece a ideia de que o chamamento é dirigido a um homem. Ezequiel é chamado filho do homem. Bonito isso, né? Filho do homem. Isso dá-nos a dica de que Deus não chama filho do super-homem, filho do anjo. Deus chama homens. Isso envolve toda a limitação humana, né? Ah, mas Senhor, eu tenho vergonha. Assim que Deus quer. Senhor, eu não tenho instrução. Desse jeitinho que Deus quer. Está escutando o chamado de Deus? Então, abre o ouvido. Porque Deus não olha as coisas como nós seres humanos olhamos. Eu não avalio, Deus não avalia você a partir do meu ponto de vista. Ele olha você e Ele envia você e Ele capacita você e Ele sabe das suas imperfeições e Ele quer usar você com todas as suas imperfeições. Antes, Ele te aperfeiçoa. Profeta de Deus, enviado de Deus a cumprir um chamado, você será aperfeiçoado pelo próprio Deus, filho do homem. Deus não quer super-homem, não quer pessoas especiais. Deus as torna especiais. É na mão de Deus que você vai adquirir o valor que você realmente tem. É pedra preciosa que precisa passar pela lapidação do ourives por excelência, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Ezequiel, o profeta, é enviado a um povo rebelde, que continuamente se afasta dos caminhos de Yahvé. A sua missão é apresentar a esse povo as propostas de Deus. De quem é a proposta? De Deus. O profeta não pode falar mais do que o Senhor manda falar. A proposta é de Deus. E qual é a proposta de Deus para os homens? Essa é fácil. A proposta de Deus para os homens é que eles vivam eternamente com Ele. Amém? Deus tem chamado para todos. Salvação eu creio na salvação universal, não no sentido de que não precisa se arrepender. Eu creio que há no céu lugar para todos quantos se arrependerem dos seus pecados. Todos. Não enche, como diz o meu colega, Jerusalém, a densidade demográfica, né? Não, Jerusalém, nós vamos ficar tudo assim um do lado do outro, pelas medidas que Apocalipse nos passa, não vai dar nem para se mexer. Bobagem. Deus tem lugar. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, o profeta é chamado do jeito que está. O chamado é de Deus. O profeta é chamado por Deus. A mensagem que ele vai pregar é de Deus. E todo o resultado depende da ação de Deus. Portanto, Deus chama homens. Homens. Simplesmente, absolutamente dependentes do próprio Deus. Aí a gente fica pensando: puxa vida, mas essa palavra tão difícil, tão complicada, mas eu, profeta, nem me imagino. O que será que Deus quer de mim? O profeta não é super-homem. O profeta não habita em palácios maravilhosos e não colhe louros do seu trabalho. O profeta trabalha para Deus.
depende exclusivamente de Deus. E o chamado de Deus deve ser ouvido, qualquer que seja a pessoa tem chamado de Deus para ser profeta e anunciar as boas novas do Evangelho. Portanto, não se sinta pequeno a ponto de dizer: essa palavra não é para mim, quem sou eu para ser profeta? Profeta é todo aquele que é chamado para anunciar as boas novas do reino de Deus. Você tem chamado profético, mesmo desse tamanho que você se vê. Os profetas não são um grupo humano extinto, meus irmãos. Muito pelo contrário, são homens e mulheres que permeiam a cidade, e que a cidade só não é melhor porque os profetas não se convencem de que são chamados para ser profeta, para anunciar a salvação de Cristo, para anunciar a ética do reino de Deus, para melhorar a cidade com suas ações de anúncio e de denúncia. O profeta também tem a incumbência de denunciar. Lembra da primeira fase da profecia? Culto pagão aqui não. Salvação é em Jesus Cristo. Não tem nada que se ajoelhar aos pés de santo ou de qualquer outro intercessor. Cristo é a salvação para todos os homens e mulheres, e você é chamado para anunciar esta palavra e para denunciar toda a idolatria. Há um conformismo da nossa religiosidade com as seitas pagãs, até o candomblé. A gente vê alguns rituais nas igrejas evangélicas que parecem possessão demoníaca. A gente vê alguns rituais que parecem mais coisa do candomblé. E os profetas se calam e têm dúvidas quanto ao seu chamado. É hora de denunciar e de dizer: só Jesus Cristo salva. Amém. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Só Jesus Cristo salva. E se você se omitir, meu irmão, Israel, os homens e mulheres que Deus tem chamado para o seu reino, continuarão aí. No batismo, fomos ungidos como profetas em Jesus Cristo. Quem já se batizou aqui? Levanta a mão. Precisa se batizar. Precisa se batizar. Sabe por quê? Porque o batismo é símbolo da sua comunhão com Cristo. Viu? Não é com a igreja, não. É claro que a igreja fez uso do batismo para incluir o seu nome no rol de membro. Mas o seu vínculo no batismo é com Cristo e não com a igreja. Você está dizendo: eu tomo a sua missão para mim, Cristo. Então, no batismo, fomos ungidos como profetas, a imagem de Cristo. E só para você saber, profeta que denuncia tem no seu caminho, adivinha, cruz. Porque o nosso mestre morreu na cruz. Então não pense que profeta tem vida de felicidade, carrões quando você vir, esse tipo de coisa. Ele é falso profeta. Não estou pregando pobreza dos servos de Deus, não. Eu estou dizendo que, independente da adversidade em que atravessamos, somos chamados a ser profetas, incondicionalmente. Chova ou faça sol, estou passando aperto ou tenho abundância, Deus me chamou para ser profeta, e eu espero no Senhor que sustente o meu ministério. O profeta é um homem que vive de olhos postos em Deus e outros postos no mundo. Reverendo Gerson Leibey tem um livro que chama O Jornal e a Bíblia, né? O jornal é a Bíblia, o crente entende. Hoje não é um jornal mais, né? Vamos falar o jornal e as internet, né? O jornal, a Bíblia e a internet. Melhor. A Bíblia e a internet. Tem que estar antenado com os acontecimentos do mundo, mas tem que estar ligado às coisas que Deus quer e que Deus deixou para nós aprendermos. A denúncia profética implica tantas vezes a perseguição, o sofrimento, mas eu não vou falar isso agora. Eu vou esperar primeiro o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e depois a gente vai falar da perseguição,
do sofrimento e culmina na cruz. Sabe por que eles eram chamados cristãos? Apesar da palavra estar no aumentativo, no português, mas na verdade cristão quer dizer pequeno Cristo. Todos nós somos chamados a ser pequenos Cristos, aquele que morreu pelo povo, Cristo, o ungido de Deus, aquele que se entregou. E você é chamado, e não adianta você ficar indo e voltando, subindo e descendo, correndo, nunca vai ser feliz. Entenda isso, é simples assim. Ou você se entrega ao projeto de Deus para a sua vida, ou você nunca vai ser feliz. Quantos homens e mulheres chegam na sua velhice, olham para trás e dizem: acabou minha vida e eu não fiz nada. Sabe por quê? Porque não colocou o projeto de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quis ser tudo. Advogado, quis ser. O que mais você quer ser? Não sei. Enfermeira. Né? Assistente social. Eita Deus! Mesmo, né? Fisioterapeuta. Colocou tudo na vida, menos eu quero ser um profeta de Deus para anunciar a salvação a todos os povos. E aí você pode ser advogado, você pode ser enfermeiro, mas antes você seja profetiza, profeta de Deus, para como enfermeira, advogado, médico, assistente social, fisioterapeuta, você seja luz aonde quer que você esteja, e Deus honrará o seu chamado. Aí você será feliz. Que feliz nada, irmãos. Crente muito feliz tem coisa errada. Crente muito feliz tem coisa errada. O crente tem que viver sofrendo com os que sofrem, olhar para a história e ver aquela mortandade no Oriente, chorar por aquelas crianças. Mas isso é um assunto para outra vez, né, pastor? Que Deus nos abençoe, irmãos. E que nós nos coloquemos nas mãos de Deus para Ele realizar os seus projetos na nossa vida. Para de correr para lá e para cá. Você é chamado desde o ventre da sua mãe. Eu lembro disso. Deus estava lá e contou todos os seus dias. Ele contou os seus dias. Ele te viu sendo formado no ventre da sua mãe. Aleluia. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Confirma o Teu projeto nas vidas aqui. Amém. Simplesmente por viver, nós não queremos viver. Nós não queremos viver para nós mesmos. Senhor, me perdoa falar em nome de todos, mas cumpre em nós os Teus projetos. Revela aquilo que o Senhor quer de nós. Simplesmente viver por viver, eu não tenho interesse. Eu quero viver para Ti, Senhor. Cumpre em mim o Teu projeto em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar?